tudo o que tínhamos que fazer de errado fizemos. Fizemos não, eles lá, né? O governo federal. E não é por uma referência apenas voluntariosa, mas é por uma referência, inclusive, ideológica, né? E tomaram decisões que foram catastróficas. E eu posso dizer que continuam sendo catastróficas e fazendo com que, mesmo nesse momento, a nossa saída, pelo menos dessa etapa da pandemia, esteja sendo retardada e custando cada vez mais vidas e muito sofrimento. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Naumar Monteiro de Almeida Filho, que é professor titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia, e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O Naumar é médico, mestre em saúde comunitária, doutor em epidemiologia, Doctor of Science honoris causa da McGill University, no Canadá. Ele foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo até fevereiro de 2021, com o projeto Desenvolvimento de Modelos Inovadores de Educação Superior, foco na formação geral universitária em saúde. Atualmente, é catedrático da Cátedra de Educação Básica, também do Instituto de Estudos Avançados da USP. Naumar, é uma alegria te receber aqui nesse espaço. Queria muito te agradecer pela disponibilidade em participar aqui nessa conversa. A gente tem muitos assuntos para conversar, mas para começar mesmo, eu queria que você comentasse um pouco da tua trajetória de vida, da escolha pela medicina, e depois esse caminho que você foi trilhando com exitosa carreira na administração universitária, chegando a ser reitor de 2 universidades, sempre com muita inovação. Então, bem-vindo. Conta um pouquinho para nós como que foi essa trajetória de vida. Bom, Marcelo, primeiro, um prazer, uma alegria mesmo estar aqui com você. E essa oportunidade, porque temos aí uma possibilidade de reencontrar, que já estivemos juntos em outras oportunidades, e aí reforçar essa amizade. Bom, eu acho que é uma história parecida com a de muita gente, porque a gente, essa geração, a geração que eu pertenço, participou de uma transição no Brasil, entre um Brasil talvez antigo e um Brasil que se pensa moderno, né? Eu nasci no interior, numa cidade muito pequena, e tive que me deslocar para Salvador para fazer o curso superior ou a universidade. E fiz os processos seletivos, se chamava vestibular naquela época também, né? Entrei em medicina. E foi o momento da reforma universitária de 68 sendo implantada. E tive a oportunidade de fazer escolhas, né? Fiz isso na primeira parte do meu curso. E essas escolhas abriram bastante assim espaços e horizontes, né? Eu tive a possibilidade de cursar muitas matérias, né, que me pareceram muito interessantes. Então, meu curso de medicina foi bastante diferente. E quando eu cheguei no final na verdade, no final do segundo ano de medicina, eu tinha feito todas as matérias antecipadamente e só tinha uma de clínica. E fui me matricular e encontrei um orientador de matrícula, um professor aí, que não aceitou me matricular em matérias que seriam já do quarto ano. Então, eu fiquei um ano em que só tive uma matéria médica, né? E escolhi, enchi meu histórico escolar de optativas, ou eletivas, como chamava na época.
E isso realmente mudou muito a trajetória que eu pensava. Eu imaginava uma carreira assim mais em ciência de bancada, gostava muito de bioquímica, laboratório, e terminei muito mais nas humanidades. E na área médica, humanidades se encontra, ou ciências humanas, ou a área que hoje chamam de humanas, né? Se encontra mais na psiquiatria ou na saúde coletiva. Aliás, nem chamava saúde coletiva na época, era chamar medicina preventiva mesmo. Então, comecei a fazer essas opções e terminei o meu internato em psiquiatria e chamava saúde comunitária ou medicina preventiva. Claro, né, tive uma participação política que me custou até uma suspensão do CRM, e eu fiquei formado em medicina sem poder exercer a profissão por isso, né? E não foi ruim, não, porque eu tive a opção de fazer o mestrado em saúde comunitária e do mestrado rapidamente emendei para o doutorado e fiz um PhD na Universidade da Califórnia, da Carolina do Norte, desculpe, em epidemiologia social, e é um grande centro de pesquisa em epidemiologia social. Aí tive essa formação de pesquisador e fiz uma carreira científica em epidemiologia social de transtornos mentais, com foco no que hoje chamam de determinantes sociais, né? Estudei temas de desemprego, exclusão social, aí depois avancei para a questão do racismo, raça, racismo, a questão de gênero. Então, tudo isso fez parte de minha carreira científica, né? No que era o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina. E então, eu sempre, a cada 2, 3 anos, e depois eu posso até falar um pouco sobre isso, eu fiz questão de sempre voltar às grandes universidades que eu tinha tido acesso durante a carreira científica para sabáticos, né? Não existia também na época o conceito de sabático, pelo menos nas universidades federais, mas eu sempre consegui ter a cada 3, 4 anos um período. E estive em várias universidades, voltei a Carolina do Norte em pós-doc, depois voltei como professor, fui à Universidade da Califórnia em Berkeley, e depois a Universidade de Montreal, a Universidade McGill, aí já estava com uma referência na área mais da antropologia médica, que chamava antropologia médica, eu chamaria antropologia da saúde, fazendo essa interface ou síntese com a epidemiologia, uma epidemiologia mais sociocultural, e que depois eu propus chamar de etnoepidemiologia, né? Aí avancei desse campo e no início desse século, no ano 2000, eu fui para a Universidade de Harvard e fiquei lá um tempo razoável. E enquanto eu estava lá, houve um movimento pela reitoria da Universidade, da Federal da Bahia. Eu vim passando, né, ia para um evento na Argentina, e dei uma parada aqui em Salvador e fui para uma reunião para discutir a sucessão na reitoria. Quando cheguei lá, era o lançamento da minha candidatura como reitor. E aí virei reitor da noite para o dia, quase, né? E eu sei que você foi reitor da Unicamp, e quem tem carreira em pesquisa lançado para a gestão tem que correr para aprender essa arte, né? Gerenciar ou gerir ou ser dirigente de uma universidade é uma tarefa impossível quase, aí tem que correr atrás. Estudei bastante, aí fiz um processo de imersão, cumpri 2 mandatos, fui reeleito, isso entre 2002 e 2006, e depois reeleito em 2006 e 2010, e aí em 2013 eu fui nomeado reitor para a implantação da Federal do Sul da Bahia. E aí, a essa altura, eu já estava na área de educação. Então, essa é a história muito, muito sintética, mas eu acho que dá para
mostrar que uma certa inquietação junto com circunstância e necessidade faz com que a gente tenha trajetórias que, não sei, fazem a vida interessante, né? Bom, é bem sintética, porque você, além de tudo isso, você fez muito mais coisas, mas não vai dar para contar tudo aqui. Em particular, quando você foi reitor da Federal da Bahia, você criou o programa Universidade Nova, que foi um verdadeiro sopro de renovação no sistema de educação superior brasileiro, e que depois teve desdobramentos na Universidade Federal do Sul da Bahia. Você poderia comentar como foi esse plano e quais suas consequências, o que se enxerga hoje, vários anos depois que isso aconteceu? De certa forma, foi aquilo que os cientistas sociais chamam de serendipity, né? Quer dizer, é algo que aparece, emerge, surge, e foi decorrente de uma certa aplicação para a gestão da universidade, isso logo que eu assumi a reitoria da UFBA em 2002, dessas técnicas ou metodologias, melhor, de planejamento participativo estratégico, né? Eu fiz um processo de escuta, discussão do que estávamos fazendo na universidade. E uma convicção eu já tinha, até por essa vivência em outros ambientes universitários. Aliás, nesse percurso, eu esqueci de mencionar um pouco também algumas experiências europeias, né? Na própria Europa, através do Canadá também. Então, eu tinha essa vivência e tinha uma consciência muito grande do contraste com o sistema universitário que temos no Brasil. Que, para dizer o mínimo, até sendo até um pouco generoso, a gente pode dizer que é um sistema universitário que convive coisas muito avançadas com anacronismos até terríveis, né? Temos espaços e ações que são estado da arte, são vanguarda, junto com práticas pedagógicas, inclusive, que são do século XIX, né? Então, eu tinha essa consciência crítica e apliquei um pouco esse tema, que na área da saúde, eu diria que na saúde coletiva é um padrão, né? Planejar, escutando e fomentando participação. Aí fiz isso na reitoria, encontrei dois problemas assim políticos fundamentais. Uma, a exclusão social da educação universitária brasileira. A Federal da Bahia, numa cidade como Salvador, que tem 90% da população negra, ou pelo menos com forte origem étnico-racial africana, e num estado que é um dos estados que ainda tem uma permanência de cultura indígena, mesmo que não seja próximo à capital, com quilombos, é o espaço onde tem maior concentração de quilombos, né? Os dados que a universidade tinha era de ser uma universidade branca. Tinha cursos, Marcelo é um deles, eu não vou nem dizer o nome, né? Um deles tinha uma proporção de alunos de escola pública, 4%, e que vinham de colégios militares e escolas técnicas, né? E de negros de 7%, né? Numa cidade com 90%, pelo menos, da população em condição socioeconômica de estar na escola pública, na escola básica pública, e com essas matrizes culturais bem diferentes. Então, primeira constatação. Segundo, a centralidade metropolitana. A universidade, sua raiz é 1808, ela se constitui como universidade em 1946, não tinha nenhuma ação, somente um curso de agronomia, porque também não podia se fazer agronomia na metrópole, né? Então, só o curso de agronomia no interior, né? E eu, como tinha vindo do interior, e tenho, né, até essa... não é nem uma questão de empatia, isso na minha própria história, né? Então, identificamos esses dois problemas e, para buscar solução, ampliar acesso e de que maneira, e, segundo, como estender, como reterritorializar a instituição.
Aí o meu primeiro mandato foi basicamente a construção da viabilidade, apesar das circunstâncias ainda muito restritas, né, de ampliar o acesso à população que era excluída da universidade. Aí nós fomos, eu creio, entre as federais, uma das pioneiras no modelo de ações afirmativas com reserva de vagas, que é popularmente chamado cotas, né? Implantamos isso em 2005. A discussão já foi em 2003, eu assumi em 2002, já em 2003 a gente já estava muito avançado nesse processo. E a outra foi a interiorização. Então, a Escola de Agronomia virou a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em um processo muito bonito, envolvendo o território. Foram mais de 20 audiências públicas em municípios diferentes, né? E foi uma construção realmente de raiz, de baixo para cima, e criamos 2 campi no interior, em Vitória da Conquista e em Barreiras. O campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, e o campus Edgar Santos, em Teixeira de Freitas. Então, interiorizando e mais popularizando, pelo menos, o acesso, qual foi o problema? Essas pessoas estavam entrando numa universidade branca com referencial europeu do século XIX. Tem uma incongruência aí. Então, a ideia do modelo chamava UFBA Nova, né? E que está narrado até em um livro com esse título, Universidade Nova, gerou esse movimento que tem uma referência muito explícita e proposital ao Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né? Que faz parte da história do Brasil. E, fora da área da educação é pouco conhecida, mas é um marco. O tema da universidade ser democrática. E democrática no sentido amplo de democracia. Não é a democracia quase ateniense ou helênica para poucos, né? Mas uma democracia real. Então, o que terminou sendo chamado de Universidade Nova foi uma nacionalização desse projeto que a gente tinha apresentado na Federal da Bahia como programa para a nossa reeleição para um segundo mandato na universidade. Então, o UFBA Nova, quando apresentamos ao então ministro Fernando Haddad, né, foi incorporado e gerou o Reúne, né? Porque foi uma proposta que foi apresentada também para a reeleição de Lula, né, como parte do plano de governo no campo da educação. Eles chegaram a chamar o PAC da educação, e isso gerou o Reúne. É claro que houve uma movimentação muito desigual, algumas universidades, junto com a Federal da Bahia, né, entraram no Reúne com propostas de transformação de arquitetura curricular, que basicamente a Universidade Nova é essa proposição, enquanto que a maioria das universidades resolveram apresentar propostas de ampliação mais do mesmo, quer dizer, os modelos antigos serem replicados, duplicados, triplicados e aplicados em novos territórios, que terminou o Reúne tendo essa configuração. Mas você me trouxe boas lembranças, né? Foi um período de muita riqueza, né? Além disso, Naumar, você, assim como eu, é um ferrenho defensor da educação geral. Por que você acha que é importante oferecermos uma educação terciária mais abrangente? E como podemos avançar mais no Brasil em relação a essa oferta? Rapaz, essa é uma questão que eu acho ainda pouco entendida na nossa comunidade universitária no Brasil. Vamos admitir que temos uma comunidade universitária, porque a própria história da universidade brasileira é vinculada a uma matriz cultural, que é a matriz cultural europeia, e mais precisamente a matriz cultural francesa. Eu até isso que eu falei brincando, que foi uma imersão um pouco autodidata, aprender a ser reitor e tal, me levou ao campo da história. Eu comecei a estudar muito e me dedicar a temas da história. E a história das universidades é fascinante.
A universidade ela foi criada, foi inventada para ser uma instituição de formação na cultura, e não para a formação nas profissões, né? E houve um certo momento na história das universidades, basicamente a virada do século XIX, do XVIII para o XIX, que houve uma bifurcação na instituição universitária no mundo. Um modelo francês, onde as universidades foram extintas, né? Isso as pessoas nem notam, mas a Revolução Francesa extinguiu, suprimiu as universidades, que representavam o pensamento da aristocracia, né? Ao recompor o sistema de educação superior, a recomposição foi com base em faculdades e academias. E aí tem toda uma série de nuances e detalhes, mas, de qualquer modo, foi uma forma de definição da educação superior muito baseada nas necessidades do Estado, que precisava criar uma burocracia um pouco mais moderna para dar conta da complexificação do aparelho do Estado, juntamente com o aparecimento de um mercado de um mercado vinculado a um modo de produção industrial, que aí é o que chamam de revolução industrial, é basicamente isso. E aí a universidade francesa é uma universidade sem universidade, enquanto que, em paralelo, é o movimento que terminou chamando de Universidade Humboldtiana, que é um modelo alemão, que é a universidade de pesquisa. E há toda uma discussão que é fascinante, né? A gente não vai ter tempo de conversar sobre isso, porque o Barão von Humboldt, que não é o Humboldt ecologista, é o irmão dele, né? O Barão von Humboldt organiza a Universidade de Berlim, cria a Universidade de Berlim, mas ele como dirigente. E as coisas que ele escreveu, os documentos, inclusive burocráticos, de altíssima qualidade e concepção, valorizam o que em alemão chama-se de Bildung, que é formação do sujeito, o sujeito autônomo, a formação na liberdade. Liberdade de pesquisa, quer dizer, dever do cientista pesquisar o que a natureza, a história, a realidade demanda, a liberdade de ensinar, quer dizer, o professor ter autonomia para definir o que e como ensinar, e a liberdade de aprender. São essas três grandes liberdades que constituem esse modelo que a gente chama de Humboldtiano, né? Então, isso é a formação geral. Agora, essa formação geral, ela atualiza o que a universidade medieval também fazia, que era o trivium e o quadrivium, trivium, as 3 vias, o quadrivium, as 4 vias, que eram a base dos conhecimentos que todos tinham que ter. Todos os sujeitos, todos os sujeitos educados precisariam ter esse conjunto de conhecimentos, né? Na Universidade Medieval tinha uma base muito teológica, depois é recomposta e passa a ter uma base mais de uma cultura erudita, né? Mas a Bildung da Universidade Humboldtiana é essa concepção de formação geral, que nos Estados Unidos termina chamando-se liberal arts, né? Artes liberais, né? Com essa referência muito histórica. E aí a universidade brasileira não tem isso. Simples assim. Não tem isso. Aqui entre nós, o aluno ou aluna faz o processo seletivo, vestibular, o Enem, o que seja, entra numa faculdade ou numa escola ou num instituto, num curso pré-definido e passa a vida universitária toda nesse curso e termina nesse curso. E muita gente entra na faculdade e diz assim, eu entrei na faculdade, e entra na universidade e diz, eu entrei na faculdade. Quer dizer, a identidade, o vínculo, é muito referido a esse fragmento, a esse segmento, talvez, essa unidade
desse todo maior que é a universidade. E a formação é feita internamente. Então, é mais fácil, e você, reitor, com a experiência de reitor, sabe disso, é mais fácil fazer um intercâmbio com uma universidade num, num contexto cultural muito distanciado do Brasil e geograficamente a 15 mil quilômetros de distância, do que fazer esse intercâmbio com a escola ao lado, com o instituto ao lado da sua faculdade. Né? Aí tem honrosas exceções na história brasileira. Anísio Teixeira faz a Universidade do Distrito Federal, projeta, em que todos os alunos entravam juntos para cursar a formação docente. Quer dizer, todo mundo era para ser formado como professor, para daí fazer as escolhas na Universidade do Distrito Federal, que Anísio concebeu. O próprio Fernando de Azevedo, que é o ideólogo da USP, né? O projeto original da USP, inclusive na lei que cria, indica isso. Todos os alunos entram na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e depois se distribuem pelas formações específicas. Anísio Teixeira, novamente, junto com Darcy Ribeiro, concebe a Universidade de Brasília também desse modelo. E aí ele já chama especificamente, são bacharelados. E o curioso, eu sei, a Unicamp tem uma parte nessa história, né? A Unicamp foi criada dessa forma também, né? Depois que o Zeferino Vaz substitui o Anísio Teixeira, que foi exonerado e perseguido pelo regime militar, como primeiro reitor em exercício da UNB, né? O Zeferino Vaz é o interventor. Valoriza tanto o modelo que Anísio criou, que traz para criar a Unicamp dessa forma. E aí com uma coisa fantástica, que é a referência arquitetônica, né, e de planejamento urbano. A Unicamp foi criada num formato que era assim: todos os alunos entravam em uma unidade de acolhimento, passavam um tempo na formação geral e depois se distribuíam até numa espiral. Isso é fantástico. O livro do Fausto Castilho é maravilhoso em relação a isso. Até a UFMG, uma das grandes universidades federais, também tem, em 1965, a experiência de um ano em montar um modelo desse tipo. Eu posso até dizer que mesmo a reforma do regime militar de 68 tinha uma concepção de formação geral e educação geral, e foi perdido isso. Eu acho que é a força das corporações, junto com a fragmentação do conhecimento em base de profissionalização, que é o grande motor da inércia. Aliás, isso é um paradoxo, né? Você tem uma inércia, porque há um movimento de transformação no mundo que é preciso você injetar energia para a universidade não acompanhar. Por isso que a expressão motor da inércia até justifica. Quer dizer, é preciso colocar uma máquina que detenha essa transformação, pelo menos do ponto de vista estrutural. Né? E aí, só para completar essa rápida análise, tem a dissociação que o Brasil tem entre graduação e pós-graduação, que resulta de alguns elementos de inovação introduzidos na reforma de 68 e subsequentes, que trouxeram para o Brasil um modelo de pós-graduação relativamente compatível com as grandes universidades do mundo, mas mantendo a graduação no modelo bonapartista do século XIX. Então, a gente tem no Brasil essa incongruência que faz com que tenhamos aqui, além do recorte entre faculdades, institutos e escolas, tem aqui um abismo entre a graduação e a pós-graduação. E eu sei e conheço até a sua experiência na Unicamp, as tentativas de fazer essa barreira desaparecer, mas pelo menos reduzir, né? E isso eu
eu creio que tem a ver com uma, uma, uma certa uma certa referência estrutural da universidade brasileira com um dispositivo histórico elitista, né? Quer dizer, mesmo quando a universidade é forçada pela sociedade a crescer, a abrir, ter um processo de uma massificação positiva, se introduz na universidade, ou se reforça, porque na verdade já existia, né? Se reforça núcleos de avanço. Por isso que a graduação e a pós-graduação, com muitas exceções, eu sei, e algumas muito honrosas, né? Mas, em geral, é como se fossem universidades paralelas. Né? Então, esse o que eu contribuiria, talvez, para uma discussão complexa essa, e a síntese é que nós não temos uma previsão de uma educação cidadã, planetária, na universidade brasileira, tal como ela está, né? Apesar das difíceis e várias tentativas e oportunidades de testar modelos diferentes, né? Justamente você também participou de uma espécie de revolução que ainda é bastante incipiente, né, que é a criação dos bacharelados interdisciplinares, né, que aconteceram na Federal do ABC, na Federal da Bahia, e o modelo da própria Universidade Federal do Sul da Bahia, que nasceu um pouco nesse sentido. Mas eu queria agora também aproveitar, né, a tua presença e perguntar um outro tópico, né, que é outra das suas especialidades, que é a formação e a educação médica, né? Ou melhor, nas áreas de saúde de maneira geral. Como que estamos formando os profissionais de saúde em nosso país atualmente? Eu posso dizer que a Faculdade de Medicina é, por muitas razões, um dos núcleos mais conservadores das nossas universidades, né? Pelo fato de, até em muitos casos, preceder a universidade. A Federal da Bahia, por exemplo, o curso era chamado Colégio Médico Cirúrgico, né? Era uma escola de formação de cirurgiões militares, né? E que depois se torna Faculdade de Medicina de 1808. Se torna Faculdade de Medicina em 1832. E aí há toda uma sobrevivência desse modelo. E se agregam às faculdades de Direito. E depois as escolas politécnicas, que também eram a origem militar e que se organizam. Então, a junção dessas três faculdades propiciou uma certa especificação da universidade como formadora disso que a literatura brasileira chama de profissões imperiais, né? A força dessas unidades é muito grande, força simbólica e política, do ponto de vista institucional, né? Então, a educação médica, especificamente, sempre esteve nesse centro, né? Aliás, eu posso até generalizar essa afirmação. As grandes reformas da universidade, exceto a chamada reforma Humboldtiana, surgem de transformações na educação médica, nas faculdades de medicina. A reforma Cabanis, que é o que eu tenho até me dedicado, estudado um pouco mais na França pós-revolução de 1789, é um exemplo disso, né? Agora, mesmo a reforma Humboldtiana, que ela não inicia pela Faculdade de Medicina, mas ganha assim um aspecto de universalização ao repautar as universidades norte-americanas através da Reforma Flex, né? A Reforma Humboldt é 1810, a Reforma Flex é exatamente um século depois, 1910. E é uma reforma que sai da Faculdade de Medicina. Na verdade, foi um projeto que era para alcançar 4 grandes campos de conhecimento, que o Flex, né, recebeu como encomenda, né, de grandes fundações filantrópicas interessadas em educação nos Estados Unidos, principalmente a Carnegie, né? E
esse projeto não precisou nem avançar mais, porque bastou o primeiro relatório, que é o chamado relatório Flexner, sobre a educação médica, que a partir daí já pautou o modo como as universidades se desenvolveram posteriormente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo da educação geral ganhar terminalidade vem do formato com que a Universidade Johns Hopkins se instituiu e colocou como requisito para o curso de medicina a pessoa ter um bacharelado em ciências, né? Mas naquele tempo o bacharelado em ciências, bacharelado em artes não tinha muita distinção. E isso se tornou uma espécie de padrão ouro. E o Flexner fez o relatório tomando a Hopkins como padrão ouro. Aliás, ele tinha estudado, inclusive, na Hopkins, se graduou lá. E esse modelo se estendeu. E se estendeu de um modo até bastante financiado por filantropias, seguindo o modelo que, em seguida, a Carnegie foi a Fundação Rockefeller. Esse modelo se estendeu pelo mundo e a gente pode dizer que essa referência que chamamos de o regime de ciclos, né? Um primeiro ciclo de formação geral, um segundo ciclo de formação profissional e um terceiro ciclo de formação em pós-graduação, geralmente em doutorados, né? Em formação acadêmica científica. Esse modelo de ciclos predomina no mundo hoje, e o Brasil é um dos últimos lugares que ainda mantém o formato francês bonapartista, né, da entrada direta nos cursos de profissão, né? Claro, a América Latina também tem isso, mas com variações, sendo que o modelo brasileiro, a gente pode até dizer que existe um modelo curricular brasileiro de universidades que tem essa, eu diria que no Brasil predomina, e com base até numa certa hierarquia, uma hierarquia micropolítica, uma hierarquia simbólica da educação médica como paradigma para os outros, né? Para as outras profissões de saúde, e a partir daí como, inclusive, eu diria até que há quase que uma divisão de terreno ou de território nas duas formas que o Brasil tem de regulamentar a atividade profissional, que é o modelo OAB e o modelo CRM, o CFM, no caso, né? O Conselho Federal. Sendo que o modelo CFM é um modelo que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Mais uma dessas idiosincrasias nossas, né? Que é uma corporação que é capaz de regular a própria formação, né? Outros países têm formas variadas, mas nenhum deles tem essa forma tão, eu diria assim, que a concentração de poder, e aí Foucaultianos chamariam do poder médico, né? É tão grande como entre nós. Por isso que a educação médica, eu acho que ela é fundamental, estratégica, até para se pensar modelos de transformação. E é isso que eu também, de algum modo, me dediquei. E você menciona os bacharelados interdisciplinares, que foram a solução que aliás, inspirada em um relatório da Academia Brasileira de Ciências, em 2004, esse relatório é publicado, indicando que para a formação avançada em área científica, o regime de ciclos é muito superior, isso demonstrado no mundo inteiro. Mesmo a Europa, que chegou a ter 18 estruturas curriculares nos diferentes países, unificou em 1999 com o processo de Bolonha, né? E essa unificação não implica imposição, mas uma espécie de organização acolhendo diferentes formatos, né? E um dos formatos é o bacharelado interdisciplinar, que foi aplicado pela primeira vez na Federal do ABC,
Mas eles não se chamavam interdisciplinares, viu, Marcelo? Eles se chamavam de bacharelado em ciência e tecnologia, né? Porque a intenção era ter uma universidade formada para o avanço científico e tecnológico. Agora, o que fizemos na Federal da Bahia foi generalizar esse modelo não só para a área de ciência e tecnologia. Então, lá implantamos o bacharelado interdisciplinar em humanidades, bacharelado interdisciplinar em artes, o bacharelado interdisciplinar em ciências e o bacharelado interdisciplinar em saúde. E aí vem com essa referência para a educação médica, a educação em saúde. E na Federal do Sul da Bahia, só para completar o panorama, a gente avaliou que um planejamento estratégico, naquele modelo que eu mencionei há pouco, escutando o território, indicou para a gente que o principal apagão, a principal lacuna daquela região, da região sul da Bahia, é a formação de professores. E a partir daí é que me veio, inclusive, uma consciência mais ampla de que, no momento, se alguém me perguntar qual é o principal problema da universidade pública brasileira, eu diria que é o seu fracasso em formar pessoas que vão ser os formadores dos seus futuros alunos. Porque o sucesso que temos, e é grande, né, na formação de alta qualidade de físicos, de biólogos, de químicos, de geógrafos, de historiadores, de filósofos, de todos esses campos, né, termina sendo aproveitado pelo setor privado de educação básica. Os melhores professores das melhores universidades brasileiras não estão na rede pública de ensino. Claro que tem gente de altíssima qualificação. Agora, a massa, a contribuição maior para a rede pública de educação básica, quer dizer, principalmente ensino médio, vem do setor privado, que não tem nenhuma dessas referências, nem culturais, nem históricas, e eu diria assim, nem éticas, né? Com os temas da cidadania, da consciência planetária, da solidariedade, né? Então, a gente tem uma espécie de paradoxo, né? Em que a universidade pública forma e disponibiliza os melhores quadros da educação básica privada, enquanto que a educação superior privada, que não é nem universitária, né, é muito pulverizada, muito fragmentada, né, é responsável pela formação dos professores da rede pública de educação básica. E aí é uma contribuição que eu acho que é uma contribuição assim orgânica, para usar até uma expressão dos cientistas políticos, né, para uma estrutura que reproduz desigualdades e que transforma essas desigualdades em iniquidades através da educação. E esse é o tema que eu estou muito preocupado e dedicado nessa minha atual função na Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, é o nome novo que conseguimos atribuir a esse organismo que eu estou, nesse momento, integrado, né? Muito legal. E eu queria, então, que você, bom, aproveitando, né, que você está nesse bate-papo, ouvir um pouco da tua especialidade mesmo, né, da epidemiologia, né? Não posso deixar de te perguntar sobre a pandemia que estamos vivendo. Queria ouvir um pouco a tua análise, os cenários de possíveis futuros, que nos reserva esta pandemia e o futuro que teremos. O Brasil pode ser considerado um exemplo de tudo que podia ser feito errado foi feito entre nós, infelizmente. Uma série de decisões de início baseadas em uma crença negacionista, de fato negacionista. O governo federal teve bastante tempo e todas as advertências de que a pandemia seria grave, séria, como já estava sendo em outros países. A pandemia chega no Brasil entre fevereiro e março, né? Em algum momento nessa data, e já tinha
realmente causado danos nos países onde tinha se desenvolvido, e haveria algumas escolhas a serem feitas em relação à estratégia. Mas a estratégia que o governo federal escolheu tomar foi exatamente interpretando de um modo totalmente equivocado o conceito da chamada imunidade coletiva, que eles chamaram imunidade de rebanho, eu acho que acostumados a lidar com gado, né? E tomaram a decisão de promover a disseminação do vírus. As autoridades políticas e sanitárias do Brasil tomaram a decisão interpretando um conceito epidemiológico, que é a imunidade coletiva, da maneira mais equivocada, chamando até de imunidade de rebanho. E, claro, estão acostumados a lidar com gado, imaginam que as pessoas são gado, e a decisão foi uma decisão, na minha opinião, Marcelo, criminosa, e a gente pode até estender, dizer, genocida, que foi promover a disseminação do vírus, achando que, como o vírus afetava com mais gravidade pessoas idosas e com comorbidade, bastaria proteger esses grupos da população. E a ideia de imunidade coletiva, ou o conceito, é para quando se produz a imunidade por vacinação. Aí, por exemplo, você não precisa vacinar 100% da população contra sarampo. Basta manter os níveis de vacinação acima de 80%. E aí isso produz uma imunidade populacional, mas por vacinação. E não deixando a doença selvagemmente graçar, que foi a decisão que tomaram aqui. E foi uma decisão, eu até escrevi um texto, uma certa arqueologia dessa decisão, e fomos encontrar que o presidente Trump dos Estados Unidos leu um artigo de um nutrólogo no New York Times que propôs uma coisa chamada interdição vertical, vertical interdiction em inglês. E essa ideia de proteger os mais vulneráveis, né, foi acolhida por Trump, como também tinha sido, de certa forma, fomentada pelo Boris Johnson num primeiro momento, e a Suécia entrou. E foram os países que, na fase inicial da pandemia, e já reconhecido isso, tiveram uma condição desastrosa. E o Brasil, bom, eles recuaram, retomaram, de certa maneira, a estratégia de controle da pandemia. E o Brasil continuou, né? Então, alguns estudos estão indicando que nós tivemos em torno de 400 mil óbitos que foram excesso de óbitos, foram desnecessários, foram decorrentes de erros na condução nessa fase. A segunda fase já tem a vacina. E aí é possível se construir ou se aplicar essa estratégia do ponto de vista técnico corretamente, buscando vacinar a população para reduzir ou impedir e até controlar as cadeias de transmissão do vírus, que a essa altura já tinham um conhecimento bastante razoável sobre eles. E aí temos a segunda decisão genocida, que foi a campanha contra a vacina, realizada pelo próprio governo. E mesmo quando o mundo inteiro demonstrando a efetividade da estratégia de cobertura vacinal, nós atrasamos. E o que a CPI termina revelando é que se implanta uma cadeia de corrupção, e corrupção custando mais vidas ainda das pessoas, né? Então, essa é a minha opinião. Minha carreira científica, de fato, foi no campo da epidemiologia, e eu sempre me preocupei, e foi meu foco sempre, com os temas do que a gente chama de epidemiologia social, que é exatamente essa discussão. Então, aí perspectivas para o futuro.
Com essas desastrosas decisões e esses problemas de condução, que há toda uma discussão se isso foi sabotagem, boicote, né? E aí, nesse caso, políticas equivocadas, ou se foi descuido, incompetência, incúria, né? Eu acho que a primeira opção tem mais elementos, tem mais indícios, né? O que, infelizmente, contribuiu para a extensão dessa tragédia e para a duração dessa tragédia. Bom, uma prospecção de futuro. É possível que o mundo controle e, de algum modo, até tenha uma certa política que consiga erradicar a Covid-19 como um problema sério de saúde pública. E a projeção é que o Brasil não consiga, até em função da desigualdade social imensa que a gente tem. No momento em que as chamadas classes dominantes no Brasil estiverem tranquilas com sua proteção, é possível se prever que haja um descuido. Eu posso até dizer que essa previsão já está se confirmando, e o que era uma pandemia se tornar uma endemia no Brasil. E nós temos alguns casos de processos epidêmicos generalizados, até pandêmicos, alguns que chegaram no Brasil e se tornaram endêmicos, fazem parte agora da paisagem epidemiológica. Eu espero que a gente tenha uma solução política rápida para que a crise sanitária tenha assim, uma perspectiva de uma condução mais sensata, mais consequente, e que a gente supere essa conjuntura dificílima que foi a pandemia da Covid-19. Né? Pois é, vamos torcer e torcer também, né? Aqui a gente tem visto que a população brasileira quer ser vacinada, né? Temos contra, né? As decisões, inclusive, do próprio governo. Então, acho que a gente, pelo menos, tem a esperança de que o povo brasileiro possa dar uma resposta à altura a esta questão. Bom, Nomara, queria que você agora comentasse um pouquinho. A gente tem aqui o nosso quadro de arqueologia acadêmica. Você mandou 3 fotos para a gente. Você queria que você comentasse brevemente o que significa. Você mandou aí uma foto aí, parece que está numa biblioteca, vendo aqui livros antigos. Você está aí com colegas em diferentes situações. Conta um pouquinho o que você nos enviou. Bom, tem uma foto que eu estou no norte da Bahia, na verdade no nordeste, na área litorânea, um lugar chamado Sítio do Conde, onde eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo, um trabalho etnográfico, um trabalho epidemiológico, né? E essa situação me permitiu acrescentar a uma certa formação de pesquisador, numa perspectiva, digamos assim, até mais formalizada, e eu, como já relatei, né, parte da minha formação me levou ao campo da antropologia médica, né? Então, eu tive, nesse trabalho de campo, que aí eu estou com colegas da equipe, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito, né? Que temos formas de fazer ciência que respeitam a complexidade da realidade social, cultural. Então, essa é a primeira foto. A segunda foto, eu estou com colegas da Universidade de Montreal, né? E junto a mim está aí o professor Gilles Bibot, que foi o coordenador daquele projeto etnográfico nessa área costeira, né? E o professor Gilles Bibot, em seguida, me convidou. Eu passei um
período assim realmente fantástico, que mudou totalmente a minha trajetória de pesquisador, de alguma forma de produtor acadêmico, e eu fiquei na Universidade de Montreal e na Universidade McGill por um tempo e aprendi também bastante. Aí eu fiz questão de acrescentar essa referência. E a terceira foto, aí eu preciso, Marcelo, contar rapidamente o que é isso. É que eu assumi a reitoria, como também já relatei, e a reitoria da Federal da Bahia. E havia uma tradição, há certamente essa tradição, o Dia do Médico, 18 de fevereiro, né, que é o dia, não é bem o Dia do Médico, é o dia do aniversário da Faculdade de Medicina, que ela foi criada em 1808 como uma escola de cirurgia pelo príncipe regente, né, Dom João, que depois virou Dom João VI, né? Aí sempre comemoram isso, e é um evento todo solene e tal. Eu fui a primeira vez, isso em 2003, primeira vez, né? E lá a queixa, porque a faculdade um espaço muito bonito, de fato, no terreiro, é monumental, no Terreiro de Jesus. Quem visita o centro de Salvador, o Pelourinho, vejam da catedral esse prédio, né? Estava arruinado, né? Mas a ruína maior era a biblioteca, que foi a maior biblioteca universitária da América Latina no início do século XIX, né? E esse evento, os velhos professores e os outros colegas também, a queixa principal, mas está arruinado e tal, e principalmente a biblioteca. E eu estava reitor, tinha assim um pouco a última palavra, né? Você foi reitor e sabe que sempre esses eventos. Aí eu cheguei e perguntei: eu sei que vocês estão fazendo isso todo ano. Alguém já teve a ideia de ir lá? Bora lá agora. Aí ficou todo mundo: mas ir lá agora? Tá tudo sujo, sei o quê. Todo mundo bem vestido, né? Roupas de gala, né? Não, vamos. Aí eu comecei a levar o pessoal. A gente saiu, encerrou o evento de um modo muito estranho, porque eu saí na frente, vamos aqui, vamos abrir, onde é que está a chave? Rapaz, é um cenário dantesco, né? Uma porta enorme, linda, está lá essa porta. A gente termina de empurrar a porta, mesmo depois de aberta, ela não sai. E era assim, livros assim pelo chão, restos de livros. E aí eu disse, então vamos começar a tirar isso aqui, salvar o que for possível dessa biblioteca. Era uma biblioteca que tinha mais de 100 mil volumes. Só para você pensar, século XIX, as maiores bibliotecas tinham 1.000 volumes. Essa tinha 100 mil volumes. E ela foi abandonada quando, na reforma universitária, esse prédio deixou de ser a sede da faculdade. E então a gente conseguiu um recurso da Petrobras, um recurso também da União Europeia, e uma restauração do prédio foi feita, e eu fiquei muito engajado na restauração e no salvamento da biblioteca. Aí essa foto, me perdoe até a digressão para chegar até a foto, né, é que todo sábado eu chamava um mutirão, grupos de estudantes. É curioso, quem menos participou foram os professores, né? Muitos estudantes, bombeiros, quem vinha visitar a universidade eu levava para esse mutirão. E essa foto já perto da finalização. A gente conseguiu salvar apenas um terço dos livros, mas livros clássicos maravilhosos. Uma primeira edição original de Charcot, né? Livro de Virchow, em primeira edição também. Não era original porque era a primeira edição em francês, né? A Faculdade de Medicina, a influência francesa era muito forte, né? Então eu tive essa experiência. Foi quase um ano em que todos os sábados era a nossa assim, a missão. E hoje eu até convido quem nos escutar, quando visitar o Terreiro de Jesus, a
A biblioteca se tornou uma biblioteca memorial da saúde brasileira. Há realmente uma atmosfera de respeito à memória. A faculdade é quase um pequeno museu, e lá estão realmente marcas históricas da educação médica brasileira nessa faculdade. Então, é por isso que eu selecionei essa foto. Muito legal. Bom, agora eu queria que você recomendasse um livro, um podcast, um canal no YouTube, uma série, que, na verdade, o que vier na tua cabeça para nós tá bom. Tá bem, livro. O livro que eu recomendaria é este aqui, Pensar na Go. O Muniz Sodré é um intelectual baiano, por acaso, né? Só por acaso, né? Intelectual baiano, que fez uma carreira acadêmica maravilhosa no Rio de Janeiro, se tornou professor emérito da UFRJ, e agora ele toma posse, dentro em breve, na cátedra de Educação, Diversidade e Democracia do Instituto de Estudos Avançados. E Pensar na Go é minha leitura nesse momento e referência, porque indica, o Muniz é um intelectual que tem assim, um conhecimento muito profundo da vertente europeia, da filosofia, da ciência, né? E, a partir desse conhecimento profundo, ele avança para indicar que existem questões que estão fora desse referencial, e elas acenam para uma concepção de mundo que é mais humana e mais respeitosa da natureza, né? Em um sistema de pensamento africano que é mais forte na cultura iorubá, que é a cultura que foi praticamente transplantada para a Bahia, também século XVII, século XVIII e XIX, na verdade, com um grau de integridade que, inclusive, a língua veio, né? E a língua iorubá, nessa etnia Nagô, é o que estabeleceu, por exemplo, o candomblé e desenvolveu aqui. Então, o pensar Nagô é o pensar solidário, o pensar respeitoso da natureza, do mundo, é o pensar que também tem uma referência à temporalidade, que eles trabalham e pensam e elaboram muito a questão da ancestralidade. E a ancestralidade não é só espiritual religiosa, não. É uma ancestralidade em relação à ética, ao modo de vida, à política. É maravilhoso esse livro, eu recomendo. E peço perdão por estar falando muito sobre o tema. Não, mas até para justificar. Uma série, né? Eu tenho assistido muito essas séries que aparecem agora no streaming, né? E tem as séries do Netflix, que são séries europeias, que são séries mais policiais e um suspense um pouco e tal, mas dando muita referência para a questão da sensibilidade e da inteligência, né? Não são assim, coisas de grande violência, mas, por exemplo, tem uma série belga, La Trêve, que é fantástica também, uma série islandesa sobre, quer dizer, comunidades em que há décadas ninguém morre de morte violenta, né? De repente alguém morre, né? E aí há toda uma revelação da história. Então eu recomendo, não uma especificamente, mas essas séries europeias que estão muito bem. Na Espanha também tem uma sobre assim, o País Basco, né? Que há toda uma atmosfera gótica no País Basco. Aliás, gótico não é bem uma referência correta, mas uma coisa mais sombria. Então, eu recomendo. E no YouTube, né?
Eu acho que nós estamos com uma produção, inclusive de divulgação acadêmica e científica, muito robusta no Brasil. E eu recomendaria, por exemplo, a série. É uma série grande, bastante grande, já tem mais de 100 vídeos, né, da Cátedra de Educação Básica, Cátedra Alfredo Bós de Educação Básica, né? E eu gostaria também de recomendar esse trabalho que você está fazendo, né? Essa construção da reciprocidade, eu julgo de extrema importância, e então faria essas duas recomendações. Muito obrigado. Bom, agora para finalizar, um ping-pong, né? Queria, lembrando aí da tua época de estudante, né? Queria que você me comentasse a tua pior lembrança, a tua melhor lembrança da graduação, pode incluir também a pós, né? Pior e melhor lembrança e uma aula inesquecível que você tenha assistido. Tá bem. Na graduação, eu tenho... eu vou começar pela pior lembrança. O trote. A chegada... mas me pareceu de uma violência assim, absurda, indescritível, né? Aí, sujeitos, em vez de acolher os novos que estão chegando para um processo que certamente seria um processo de partilha, né? São recebidos e continuam sendo, né? As universidades brasileiras, infelizmente, mantêm isso, que é uma referência medieval até no sentido ruim da Idade Média, onde uma posição de elite, de poder pelo conhecimento, né, é traduzida em pura e simples violência, né, agressividade, humilhação. Eu sempre... E me marcou muito. Eu cheguei a ser hospitalizado por causa do trote, né? Me colocaram com aquela coisa de pintar com óleo cru e deixar desidratando, né? Isso é de uma grande violência. Bom, isso me marcou. Agora, teve um segundo evento na graduação, que eu entrei na universidade em 69, logo depois da reforma de 68. Então, eu peguei, né, toda essa fase de transformação em que a Universidade Brasileira teve, assim, um período muito fugaz, uma possibilidade de formação geral. E até pelo fato de ter aberto para opções dos estudantes. Aí eu fui fazendo as opções e puxando matérias dos anos à frente, né? Aí, quando eu cheguei no final do segundo ano, eu já tinha feito as matérias do segundo e do terceiro, muitas, né? Estavam livres e as pessoas não estavam entendendo ainda muito bem o sistema de créditos, né? Então, só faltava uma matéria para completar o terceiro ano ao finalizar o segundo. E fui me matricular todo alegre, né? Bom, vamos lá e tal. E quando cheguei, encontrei um orientador de matrícula que era realmente totalmente contrário à reforma universitária e decretou: não, acadêmico de segundo ano é segundo ano, acadêmico de terceiro ano é terceiro ano. O senhor não vai se matricular em nada mais além do que está previsto para o terceiro ano. Aí eu passei um ano inteiro, Marcelo, com uma única matéria de clínica, e o restante eu comecei a pegar em letivas, né? Chamava assim, né? Aí eu fiz coral universitário, fiz espanhol, francês, fiz folclore, antropologia. Aí comecei a pegar esses temas, né? E como a minha formação antes da universidade tinha sido no interior, eu realmente tive assim um período, um ano inteiro de descoberta. Então, esse é o que eu tenho assim, de melhor lembrança da graduação. Você falou, eu posso incluir na pós, eu também, na pós, eu fiz como eu já relatei, o doutorado em epidemiologia, num dos centros da epidemiologia social do mundo, e consegui fazer um minor em antropologia médica, né? E esse conceito eu acho que a Universidade Brasileira deveria
de algum modo, permitir, sei lá, eu tentei, eu sei que você também tentou, quer dizer, para as pessoas não ficarem restritas a uma trilha de formação, a gente poder diversificar. Eu fiz e passei um semestre de verão, né, num centro de pesquisas perto de Taos, Novo México, um pouco acima de Santa Fé, né, uma região maravilhosa. Fiquei 1 mês e meio lá, né, cumprindo créditos em antropologia médica. E foi realmente uma seleção de grandes nomes da antropologia. E a minha co-orientadora do doutorado, a Nancy Shepherd Hughes, né, a partir daí a gente teve uma amizade por toda a vida. Foi isso que me levou à Universidade de Berkeley, já nessa condição de professor visitante, para nesse campo, né, nesse campo da antropologia médica. Então, são esses os destaques. Aula. Tem uma aula que fica na minha memória, porque foi uma das últimas aulas da Faculdade de Medicina no Prédio Velho, no Terreiro de Jesus, e foi ministrada por um professor de fisiologia que depois se tornou reitor, o professor Luiz Fernando Macedo Costa, né? E foi uma aula assim, dessas brilhantes, porque de repente eu tive a iluminação da compreensão da fisiologia humana, né? E isso por essa capacidade do professor Macedo Costa. E, ao mesmo tempo, tinha um fundo musical bem caribenho, porque o Pelourinho já era essa espécie de área livre, né, cultural, né? Então, isso está na minha memória como uma aula inesquecível, né? E um educador uma educadora que você admira? Eu tenho cada vez mais desenvolvido uma predileção intelectual pelo Anísio Teixeira. E eu também já referi isso, uma espécie de guia durante a fase de minha vida em que eu assumi a universidade e tive muito rapidamente que aprender a ser reitor, e Anísio Teixeira foi uma bela referência, e acho que ele ainda é bastante desconhecido. Eu sei que estamos comemorando o centenário de Paulo Freire muito merecidamente, mas Anísio, além de compartilhar com Paulo Freire muitos dos temas dessa educação para a liberdade, educação para a emancipação, a educação como assim, condição da democracia, o Anísio foi também um grande organizador institucional, alguém que teve uma capacidade de criar e de inovar e de produzir efeitos que, interessante, muitos deles estão aqui, mas as pessoas não sabem que se deve a Anísio, né? Bom, Naumar, para finalizar, agora uma grande habilidade sua que não está no seu currículo. Não é tão grande assim como habilidade, mas eu desenho, né? Quer dizer, desenhava, nunca mais fiz isso, mas sempre gostei muito de desenhar e fazia mais ou menos. Eu acho talvez até que se eu me encaminhasse para essa carreira, até teria. Mas a outra coisa que faço e não está no currículo, desde jovem eu pratico muitos esportes, né? E sou jogador de basquete, né? Então, sou frequente em ligas de veteranos e tal. As minhas passagens pelas universidades dos Estados Unidos sempre mantive isso. Então, eu acrescentaria, até porque não está no currículo, mas também não é grande assim, não chega a ser. Mas é bom para desanuviar um pouquinho. Muito bom. Naumar, queria agradecer demais a conversa, sempre agradável, sempre gostosa. Além disso, tivemos um problema técnico, fizemos 2 vezes, então duplamente agradável. Muito obrigado pela tua compreensão, pelo teu trabalho, pela tua atividade, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço e à disposição, viu, Marcelo? E sempre que você tiver essas ideias de avanço, de inovação, formação geral, e esse tema que nos apaixona, a universidade, estou aqui à disposição.